Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos no final de Matzot. Terminou no pôr do sol e entramos no Shabat semanal. O Eterno vem abençoar a tua vida, agora é 18 horas e 51 minutos. É 10 de abril do ano de 2026. Estamos aqui numa sequência de estudos. Vamos falar agora do capítulo 3, versículo a versículo de Atos dos Apóstolos. Trazendo aqui um material diferente para muitos que desconhecem da verdade bíblica, né? Por que digo isso? Porque falta-se no meio do povo ensinadores. Paulo diz que saiba manejar bem a palavra. Então é uma aula, aqui versículo a versículo, que eu faço esse trabalho diário aqui no YouTube. Então, na sequência de Atos, eu quero trazer Atos. Já falei de Atos outras vezes. Mas agora é inédito aqui, falando de versículo a versículo, mostrando na tela, didaticamente, com vasto conhecimento histórico ali, dos termos hebraicos e gregos, trazendo ilustrações também, para que o ouvinte, mesmo leigo, possa compreender. E refutar o sistema religioso, que é o principal também aqui, os enganos que têm sido propagados desde o terceiro século, até mesmo antes. Paulo já dizia, ao sair de Éfeso, que ia entrar no meio do rebanho lobos que não iam poupar o rebanho. Então, desde a época de Paulo, já existia os hereges, aqueles que estariam trabalhando para o inimigo, não para Deus. Pedro disse, assim como no meio do povo, no passado, se introduziu falsos profetas, no vosso meio também. E Pedro diz que fariam do povo comércio. As pessoas falariam aquilo que o povo quer ouvir, mas visando o dinheiro. Nossa proposta aqui é voluntária. Nosso trabalho sempre foi voluntário. E eu tenho que falar todas as vezes, porque é preciso falar isso. O trabalho de Yeshua era voluntário. Yeshua era um operador, mestre de obra. O mestre de obra da época. Era um construtor de casa. Seria um pedreiro de hoje. Ele construía casas. Eu vou mostrar uma casa da época aqui, com um cenáculo, que é a proposta da aula de hoje. Vocês vão ver o que é um cenáculo. Porque esses dias eu recebi um áudio de alguém falando que cenáculo é uma igreja. Cenáculo era numa casa. Ok? E Yeshua, a partir dos 30 anos, ele larga o trabalho de operário, de construtor de casa, para se dedicar integralmente ao ministério e pregava, ensinava, curava, fazia o trabalho de um rabino, integralmente. Aos seus discípulos ele chama também para trabalhar integralmente na obra. Pedro, Tiago, João eram pescadores, tinham seus barcos de pesca, deixaram essa função para se aplicar à obra, mas eles recebiam da comunidade voluntariamente. Não tinha imposição de cobrança, não tinha imposição de nada, não se vendia nada na comunidade do primeiro século. Deus toca, abençoa e cada um sabe a sua responsabilidade. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Se Deus tocar em alguém para abençoar a minha vida, vendo que esse trabalho é um trabalho sério e eu sou uma pessoa séria, que leva as coisas de Deus a sério, e Deus tocar nessa pessoa, essa pessoa pode ajudar esse trabalho. Tenho discípulos em tudo que é lugar. Tenho discípulos no Brasil, fora do Brasil. Cabe ao discípulo, ao aluno, ver. E se Deus tocar, abençoar. Não cabe a mim cobrar nada.
Tanto que o trabalho que eu estou aqui fazendo é um trabalho que será doado. E sempre foi. Eu tenho um HD cheio de material que eu fiz durante todos esses anos e sempre dei para as pessoas o conhecimento. Minha sala virou uma casa de oração, recebia pessoas, cultos, ensinando pessoas, e especialmente aquelas pessoas que saíram do cristianismo. Mesmo tendo um conhecimento que muitos pastores não têm, a verdade é essa, eu tenho que dizer a verdade. Isso não é soberba, não é se exaltar. É um fato concreto. O conhecimento que eu tenho hoje não se compara ao que eu tinha na igreja e que os pastores ensinam. Então eu não posso negar isso. Tem gente que não sabe nada que faz comércio com nada que sabe. E eu, sabendo um bom conhecimento, conhecendo fontes judaicas, conhecendo fontes hebraicas, nunca fiz comércio com a palavra de Deus. Então eu deixo claro aqui para vocês que o trabalho na fé tem que ser voluntário, porque a igreja viveu assim e ela se comportou assim. Às vezes que Paulo fala em dinheiro é para ajudar os pobres, da mesma maneira. Todas as vezes que eu faço um apelo à comunidade é para ajudar algum necessitado. Eu sou uma pessoa honesta no que digo. Durante todos esses anos, raramente eu envolvi coisa pessoal à comunidade a meu respeito. Já passei muitas lutas e todas as lutas que eu passei, eu dobrei o meu joelho para Deus abrir uma porta. Nunca escolhi o caminho fácil, mesmo sabendo que no meu grupo tem médicos, empresários. Nunca me utilizei disso para pedir nada. Sempre fui muito honesto. Para mim, eu não me recordo. É raro isso. Porque sempre orei e sempre pedi a Deus a saída. E até hoje, se eu estou aqui todos os dias levando a palavra, é porque Deus tem me sustentado e tem tocado pessoas onde elas estiverem. Tem pessoas que eu nem sei quem são, mas que eu oro por essas pessoas que ajudam esse trabalho. Durante 11 anos, o meu sogro foi usado por Deus para que eu estivesse aqui diariamente. Todos os dias. Fora que eu não faço aqui, eu faço oração fora daqui. Eu lido com irmãos todos os dias. Não é 2 vezes por semana, é todos os dias eu lido com irmãos. Falo com irmãos. Sempre que tem alguma questão, eu estou ali para dar um apoio diário. Então, esse é o verdadeiro trabalho. E a minha intenção aqui é falar do meu Deus para as pessoas. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus que me chamou no ano de 2008. Eu não fui trabalhado por uma teologia sistemática cristã. Fui trabalhado pelo professor Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, que me capacitou durante esses anos para eu levar a palavra às pessoas. E eu tenho um grande temor na minha vida. Meu maior temor é estar longe de Deus. E Ele sabe que eu estou falando a verdade. E o meu temor maior é esse. Por isso, eu sempre vou fazer as coisas de forma justa, honesta e sempre transparente. Porque, em primeiro lugar, está a minha vida com Deus e minha ida ao mundo vindouro. Isso eu não negocio. Estar com Deus na eternidade. Então, eu estou aqui para denunciar o sistema religioso. Sou uma pessoa que eu não faço média com religião. No meu DNA há sangue judaico e erudi, mas não puxo sardinha para o judaísmo. Sabe, eu não sirvo a religião alguma. E se for chamar a minha religião é Yeshua HaNotziri. Porque ele disse, Ani HaDerech, eu sou o caminho. Ve emet, e a verdade, ve ha-haim, e a vida. Então, a quem eu sigo é Yeshua, não é judaísmo, não é cristianismo, são 2 grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo.
Mas dentro do núcleo judaico existem correntes diferentes. Então nós não podemos chamar de judaísmo singular, mas judaísmos. Então, existem judaísmos, ok? Como existe cristianismos. Não existe um pensamento único dentro do cristianismo ou dentro do judaísmo. Por isso que há muitas denominações, é fragmentado isso. Nós, da Teshuvah Koshua, queremos vivenciar o Evangelho de Atos. Primeiro livro que o Senhor me mostrou, lá no ano de 2009, que eu tinha que ler. Foi a partir lendo Atos dos Apóstolos que eu conheci a raiz judaica, a raiz hebreia, os conceitos bíblicos. E também comecei a descobrir todos os enganos que Roma fez. Até hoje eu estou descobrindo enganos e mais enganos de Roma. E sabendo essas verdades históricas, eu tenho que vir aqui e falar a verdade. A Bíblia trata de todos os temas. A Bíblia trata do casamento. Sim. A Bíblia trata de quem é o Criador. O Senhor hoje falou comigo de forma bem explícita. Quando eu estava orando, Ele falava comigo para eu anunciar o nome dEle, falar do nome dEle, aonde eu for, aonde eu pisar. Porque, amados, o nome do Eterno foi ocultado pelas religiões. O Antigo Testamento trata-se do Eterno. Israel não é nada sem Deus. Entende? Moisés não é ninguém sem um Criador. Então, eu não olho para Moisés, para Yehoshua, para Arão. Eu olho para o Deus deles. O Deus de Moisés é o meu Deus. Ele desceu no Sinai. Ele falou o decálogo. Eu não olho para Adão, eu olho para o Deus de Adão. O Deus que ia no Éden falar com Adão. Muitas vezes as pessoas estão olhando para o homem. Não, eu estou olhando para o Eterno. E o Antigo Testamento faz notório a fama de Deus. Ele aparece, ele se revela, as nações têm medo do Deus de Israel. Quando Yeshua pisa na terra, ele vem cumprir as profecias do povo de Israel, as profecias feitas a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi. Ele vem cumprir as promessas do Deus que se revelou no Antigo Testamento, e o Eterno se fez famoso desde o Egito. As nações à volta temiam a Israel, não por causa de Israel. Temiam por causa do Deus de Israel. Quando Yeshua vem, Yeshua pisa aqui na terra, ele fala do Deus de Israel. Os textos bíblicos são enfáticos. Yeshua orando, dando glórias ao Deus de Israel. Quem é esse Deus? Yahuwah. Então, em Atos nós vamos ver a igreja de Yahu, a comunidade do Mashiach, e vamos ver claramente essa igreja sendo formada de judeus e gentios com um propósito: anunciar a salvação desse Deus às nações, aos povos. Yeshua aponta a glória para o Pai. Yeshua glorifica ao Criador. Só que o nome dele foi substituído por títulos em grego: Kyrios, Dominus, Senhor, Lord. Só que Yod, Rei, Vav, Rei, vem da raiz do verbo, vem do verbo ser. Rei, Vav, Rei, o ser que cria, o ser que realiza, que traz existência o que não há. Yehye, Asher, Yehye, serei o que serei, aquele que é a paz, é a cura, é a salvação. Ele se manifesta. Através dos seus títulos, você percebe as manifestações de Yahuwah. Tzedequeno, nossa justiça. Olam, eterno. Shalom, paz. Rafá, cura. E você tem o Rafá, cura. O Shaddai, suficiente, poderosíssimo. Adonai, meu grande Senhor, meu chefe. Você tem vários títulos. Em uma das aulas eu já mostrei quais são os títulos de Hashem, todos.
dentro da palavra, nossa bandeira, salvação. Então, o Eterno realiza tudo. É Ele que edifica a casa. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Isso significa que o Eterno é que está agindo. É o Eterno que está realizando. O Eterno está por trás de tudo. O profeta é quem? O profeta é o instrumento. É aquele que Deus, é aquele que tem a palavra de Deus. É aquele que tem a inspiração divina. É aquele que Deus fala. É um canal para que o Criador fale. Então o Eterno está em tudo. Ele está em tudo. E você que não viu, ele está nos detalhes. A Bíblia diz que Deus cuida das aves dos céus, que não plantam, não colhem. Hashem cuida delas, cuida de você. Então quando você olha um pássaro voando, você saiba que para que esse pássaro esteja vivo, Hashem, Yahuwah, está cuidando dele. Todo esse mundo organizado que nós temos, o Sol, no seu trajeto, a Lua, as constelações e tudo isso fluindo, é porque Hashem trabalha continuamente. E Yeshua diz, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Então significa que, para que o mundo permaneça como é, com as leis da natureza vigente e agindo, para que tudo não morra e não seja destruído, Hashem está trabalhando para isso. Adonai está trabalhando. E muitas das vezes você quer ver Deus, olha para fora da janela. Veja o vento no seu rosto. Veja o mar, não passa o seu limite. Veja o sol, ele não pode se aproximar. É 10% que todos nós vamos queimar. E tem aqueles que ainda duvidam da existência do nosso Deus. Então é muito importante você saber o que é a igreja de Atos. E Atos é um livro muito importante para que nós possamos saber o que é ser uma igreja e vivermos como uma igreja numa época que nós estamos vendo como nos dias de Noé, e numa época que Pedro diz que muitos falsos profetas iam fazer comércio do povo, e Yeshua diz que ia se multiplicar. Então nós estamos numa situação bem delicada. Nem tudo que é luz é ouro. Não é porque tem uma placa escrito Deus está aqui que Deus está lá. Tem muita coisa sendo falada em nome de Deus que não é de Deus. Tem muitas pessoas se intitulando servos de Deus e passa longe. Porque Yeshua disse que pelos frutos conhecereis a árvore. E todo verdadeiro servo de Deus tem frutos. Quem realmente anda com Deus, ele tem frutos. E de fato o pecador, a Bíblia chama ele é o doente que precisa de médico. E um doente, o médico cura. Não está remediando. Yeshua não remediou, cura ninguém. O cego, ele fez enxergar plenamente. O paralítico andou plenamente. O leproso deixou de ser leproso. O Eterno não faz nada pela metade. Então entenda que está tudo muito claro. Então a maioria que se titula ser de Deus pela Bíblia não é. Porque nós estamos um passo do fim. E é um detalhe porque nem todo que me disse o Senhor entrará. Por que não entrará se pregava no nome do Senhor? Por que não entrará se profetizava em nome do Senhor? Por que não entrará se fazia sinais? E Yeshua diz por quê? Eu não te conheço, você que viveu transgredindo a palavra de Deus. Porque a anomia, a negação, nomon lei. Então você tem a negação da lei, a negação das instruções, porque Torá é a instrução do Criador, é a palavra, é o comando de Deus, davar. Então o Eterno dá um comando, ele dá uma palavra, ele dá uma direção. E você se opõe àquilo, você faz o contrário do que ele disse. Isso é ratá, pecado. Isso então é anomia. Significa pessoas que viveram voluntário, transgredindo a vontade de Hashem. Então significa que não adianta crer. Porque Tiago diz na sua epístola que até os demônios acreditam em Deus. Estremecem. Mas a diferença é que, qual o contexto de Tiago? Pessoas que ouvem e não obedecem. Pessoas que são ouvintes da palavra e não colocam a palavra em prática. E tem aqueles que dizem que é muito difícil.
Difícil é ir pro inferno, irmão. Na verdade, é ficar lá. Ir pro inferno é fácil. Então, irmãos, Tiago deixa muito claro, a Bíblia está toda ali. Não seja... o Yaakov Hatzadik diz, não vos enganeis só sendo ouvintes da palavra. Significa que você não pode só ler a palavra. Você lê a palavra, traz para dentro de ti, para tuas ações. Por isso que eu bato na mesma tecla. Eu estava fazendo uma pesquisa que ainda vou dar aula. Divórcio na Assembleia de Deus. Em 1910 foi fundada a Assembleia de Deus. Até 1977, por isso você tem que estudar. Tem que estudar. 1977, quando o Brasil aprova a lei do divórcio. Então, as Assembleias de Deus passaram 77 anos não permitindo divórcio. Nem por traição a Assembleia de Deus permitia. E aí depois começou a aceitar pessoas que vinham do mundo. Depois começou a aceitar pessoas que traíam, liberavam então o cônjuge. E aí eu paro para pensar o seguinte, por que passou 77 anos não aprovando o divórcio? E agora depois muda. As convenções acham que tem autoridade de chegar e mudar a palavra de Deus. E aí você para pensar o seguinte. Que autoridade os homens têm para invalidar a palavra? E a pergunta que eu tenho, eu faço aos assemblianos que assistem aqui, que eu sei que tem. Por que os fundadores dessa denominação no Brasil, em 1910, por o Daniel Berg e Gunnar Wing, eles não aceitavam o divórcio? A história da Assembleia de Deus mostra isso. 1977 começou o divórcio ser aceito, porque novos pastores surgiram, uma geração foi embora. Os que edificaram essa denominação já não existiam mais. Pastores vieram e tiraram os marcos antigos. Quero que refute isso. Venha me chamar de mentiroso. Venha. Porque para eu chegar aqui e falar, é porque eu pesquisei, é porque eu estudei, eu não sou alienado. Então eu quero que você me prove que eu estou errado. Como que chega depois, eles vêm e metem essa? Não, agora o divórcio pode. Que autoridade você tem se o fundador da igreja não fez isso? Se eles pregaram continuamente contra o divórcio. Porque então as convenções das Assembleias de Deus, não de todas, a maior parte dela, as convenções racharam, era Belém, porque o Daniel Berg e Gunnar Wing fundou no norte do país. Aí o Paulo Leite Macalão fundou em Madureira. Todas na mesma convenção. Depois rachou-se a convenção, dividiu-se no Brasil. Então muitos pastores começaram então, a permitir o divórcio entrar. Então o divórcio é uma doutrina do homem. Então só por aqui você já pode perceber que a igreja está deixando o pecado entrar. Sabe por que eu estou falando isso? Fui batizado na Assembleia de Deus em 1996. Eu estou falando de onde eu saí. E minha primeira cargo eclesiástico foi numa Assembleia de Deus. A primeira congregação que eu fui chamado para dirigir era a Assembleia de Deus. Vovó, pequenininho, me levava na Assembleia de Deus. Quando eu me converti em 1997, fui para a religião. Eu tinha um boné de um time de futebol. E o evangelista, lá dentro da casa da minha mãe, ele disse assim, olha, esse boné aqui é do capeta. Eu posso levar para desfazer? E eu falei para ele, pode. E sim, o futebol é um bezerro de ouro. E eu concordo com aquele evangelista. Lembro-me bem que aquela Assembleia de Deus era rígida. Com muitos aspectos que hoje eu prego. Aquela Assembleia de Deus pregava. Mas agora, a Assembleia de Deus aceita futebol. A Assembleia de Deus aceita divórcio. Hoje, política entra dentro do púlpito da igreja. Eu estou falando aqui, usando a Assembleia de Deus, mas posso
trazer para todas. Que autoridade vocês têm para tirarem os marcos antigos? Que autoridade? Quem deu autoridade para vocês desfazerem da palavra? Quem é que deu autoridade a vocês para trazer novas leis? Vocês não representam o evangelho do meu Senhor. Por isso que eu digo, o Yeshua da Bíblia é um, que diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Esse é o meu Messias que eu conheço. Então eu trago aqui para vocês a verdade. Sabe qual é o problema hoje? Que eu posso ensinar a verdade, provar a verdade, muita gente vai ainda resistir à verdade. Estevão diz para o Sinédrio, quando ele está pregando, Deus não habita dentro do templo, em templos feitos por mãos de homens. E Estevão termina o sermão dizendo, vocês resistem ao Espírito Santo. Significa que hoje é a mesma coisa, resistem a Ruach HaKodesh. Não é falta de conhecimento, não é mais falta de entendimento. São pessoas que se recusam a ouvir a verdade. E Shaul diz nos últimos dias, muitos teriam coceira nos ouvidos, comichões nos ouvidos. Não aceitariam a sã doutrina, não iam ficar mais na palavra. Iam procurar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Yeshua foi abandonado por 70 discípulos que não aceitou a verdade que ele falou. Só que há uma diferença, Yeshua não mudou o discurso porque as pessoas foram embora. Ele manteve a palavra viva e disse para os 12, vocês não seguem os outros, vocês não vão. E Pedro diz, para que iremos nós? Se só tu tem as palavras da vida eterna, só tu, não é fariseu, não é saduceu, não é assembleia de Deus, só tu tem as palavras da vida eterna. É só através de Yeshua que nós alcançamos a eternidade, não é através de religião nenhuma. Por isso que eu prego a mesma coisa aqui todos esses anos. Falo contra o divórcio desde 2009. E eu quase fui agredido por assembleanos na época, porque eu pregava contra o divórcio em 2010 numa Assembleia de Deus. E Deus até na época mostrou para cá assim, em sonho que 3 homens queriam me agredir. E eu perguntava por quê, minha filha, ela era pequena. E o Senhor no sonho mostrou para minha filha porque ele prega a palavra. Então sim, eu posso falar aqui do que eu vi e do que tem vivido. Eu não prego contra o divórcio há 2 dias, não. São 16 anos falando a mesma coisa. Tem vídeos antigos eu falando que é a Babilônia lá atrás, não é agora não. É agora que você tá me vendo. Eu tô com barba agora. Mas eu já prego a verdade há anos e ensinando as pessoas. Sai da Babilônia. Sai da maracutaia. Da confusão. Da mentira. Estão pregando contra o nosso Senhor. Estão chamando o nosso Senhor de mentiroso. E o povo quer ir lá. Peraí, irmão. Yeshua falou que Deus uniu não separa o homem. Peraí. Yeshua comemorou Pêssego, está comemorando ovo de Páscoa. Peraí, Yeshua não guardou domingo nenhum. Nunca saiu essa palavra da boca do nosso Senhor. Você está inserido dentro da Babilônia, lutando contra o Senhor. E você quer que eu diga o quê? Ou você gosta muito da apostasia? Você ama o mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Sai do muro. Ah, irmão, mas eu gosto de me associação, de associar-se. Eu gosto de estar junto com as pessoas. Ora. Tudo bem, mas Yeshua falou assim, onde tiver 2 ou 3 ali, eu estou. Então, vamos lá aqui. Você vai para um país desse que não tem nenhuma igreja. E aí? Tu não vai ser crente? Hã? Ah! Você só é crente onde tem um templo? Você não entendeu nada até agora. Eu tenho que ser do eterno.
É eu, não é o prédio. É eu. E através da minha vida, outras pessoas vão conhecer o meu Deus. Isso é pregar o evangelho. É pregar o que o Criador está fazendo na minha vida. Não é me reunir com pessoas sem propósito. Pregar o evangelho é mostrar para as pessoas o eterno na minha vida. Mas qual é a luz que brilha, irmão? Ela está brilhando aí? O que você vai mostrar para as pessoas? Porque eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu vou falar de um Deus que está me ouvindo, que está me respondendo. Araia sai. Então, amados, a verdade é única. Eu prego o que eu estou vivendo, o que eu estou experienciando. Rikayosti. Dai mai. Eu não vim contar a história dos outros. Eu canso de contar histórias da minha vida. Eu dou testemunhos do que eu já passei, do que eu tenho vivido, do que Deus tem realizado. Eu tenho mostrado os fatos de um Deus não que eu ouço falar, mas que eu estou vivendo. Se prega o evangelho com a vida. Tem muita gente que fala muito, mas que é testemunho. Fala muito bonito na internet. Hebraico, qualquer um fala, só aprendeu o idioma. Bereshit, Barai, Elohim, qualquer um fala, irmão. Até grego eu me arrisco falar. A qual é Israel? Quer que eu falo aqui? Pelo amor de Deus, isso não significa que você tem o eterno. Fala bonitinho, Midrash. Não, porque o Targum. Não, porque o Shimon Bar Yochai falou. Não, porque a tradição dos... E aí, irmão? O que Yeshua falou? As obras que eu faço vêm do Pai. O que eu prego foi o que o Pai me disse para pregar. Yeshua falou isso. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Deus no Mashiach realizando. O Eterno falando com o Mashiach. Mashiach orava todo dia. Teve uma passagem, já vou entrar no tema central, mas eu tenho que falar. Yeshua foi para o monte às 6 da tarde. Não tem quando Pedro e os apóstolos estavam no barco e começou a ter uma tempestade e Yeshua anda sobre as águas, ele desce na quarta vigília. A noite romana é dividida em 4. De 6 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã. Yeshua, pelo menos, ficou 8 horas no monte. 8 horas sozinho. O Evangelho mostra diversas vezes o Mashiach orando, clamando a Deus. Por isso que eu disse, a igreja de Atos começa unânime orando. Não tem igreja sem oração. Não existe uma igreja verdadeira que não ore, porque a igreja verdadeira clama pelo poder de Deus e a manifestação do Criador. Todos os patriarcas da Bíblia oravam. Clamavam o Criador, faziam um altar para Deus e clamavam o soberano. Não existe uma igreja que não ore. Agora a igreja canta, faz palco. Cadê a oração, irmão? Oração para expulsar demônio, oração para curar o enfermo, oração. Aonde está? Eu digo para você, não existe um homem de Deus na Bíblia que não orava. Todas as passagens você vê Jacó clamando para que Deus livrasse ele de Esaú. Jacó orando para que, se ele fosse para a terra de Labão e voltasse abençoado, e Deus guardasse ele e alimentasse ele daria 10% do que ele conquistasse. Oração. Quantas vezes os homens invocaram o nome do Senhor? Não existe um homem de Deus que não ore. Por isso que Yeshua falou, quer buscar o teu pai? Vai para dentro do seu quarto, fala com o teu Deus em secreto que te vê. Lembra de Abraão, quando ele disse para Isaac, Deus proverá? Na verdade a tradução está errada. A tradução é Deus vê, Yahvé. Yeshua no Novo Testamento usa a expressão
entra para dentro do teu quarto e Yahovê. Ele bota pai, mas é a mesma coisa. Ele usa o título de pai, mas é o tetragrama. Se referindo ao mesmo Deus. Pai e o tetragrama. É uma forma diferente. Você me chama de Felipe, meu neto para me chamar de Felipe, eu me chamo de avô. Ou vô, ou Felipe. Quando você fala pai, está usando uma outra maneira de chamar o mesmo Deus. Então Yeshua falou, o pai que te vê. Ele vê a minha vida, ele vê a sua vida, ele vê a nossa vida. Então eu estou aqui para anunciar esse Deus que está na igreja de Atos. Tudo está fluindo porque é um povo santo, um povo que ora, um povo que se arrependeu de verdade. Um povo que não faz comércio com a palavra. Pedro é um homem honrado. Ele não morreu rico. Quer falar de cristianismo verdadeiro? Vamos olhar para Pedro, para Paulo, para João. Esse é o cristianismo primitivo. Não andava em Mercedes, tinha 12 de segurança. Hoje está vendo um pastor com 12 de segurança. Homens de Deus com medo de morrer. Vocês são uma vergonha ao evangelho. Vocês não representam o evangelho. Aonde que um homem de Deus precisa de segurança? Sabe por quê? São homens medrosos. O Senhor me deu uma missão de ir numa cidade do Rio visitar uma irmã. Chamei um amigo aqui, que é irmão da fé antigo, e olha, tô precisando ir lá em tal cidade do Rio para visitar uma irmã que tá enferma. Daqui a pouco ele me manda uma mensagem e diz assim: houve áudio aí, mandaram um áudio lá, rapaz, esse lugar é perigosíssimo. Depois fui no Google aqui, a cidade é uma das cidades mais violentas do estado do Rio. Taxista quer me levar, profissional, antigo, conhece muitos lugares no Rio, tava meio... Mas eu fui lá porque Deus mandou ir. Nós fomos lá, Deus nos guardou na ida e na volta. Se Deus mandar entrar em qualquer buraco, eu vou entrar. E eu não vou com segurança, não. Porque se Deus me chamou nesse negócio, Ele vai mandar anjo. Se Ele falar para eu não entrar, eu não entro. Mas se Ele falar, vai lá, eu tô indo. Pode ser Ucrânia, pode ser o lugar que for do mundo. Agora, nos homens de Deus fraco, que usurpam o nome de homens de Deus, isso é para homens honrados. Não é para esse povo que desonra a Deus com as suas obras, não. São escândalos na TV. Fazendo o nome do Senhor ser blasfemado no meio dos gentios. Muitos deles são mercenários, faz tudo só se pagar. Onde você chama isso de homem de Deus? Então a verdade é uma só. Tem uma igreja verdadeira, que está na Bíblia. E tem uma igreja falsa aí. Por isso que eu vim pregar Atos. Tá ok? Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos dar sequência aqui. Hoje eu vou diferente. Nas outras aulas eu entrei como professor. Hoje nós chegamos com o chicote na mão, né? Pra gente começar animado aqui. Amém? Vamos dar sequência aqui à aula de Atos 3. Descubra a igreja verdadeira didaticamente. Lembrando que no final de Atos eu vou fazer umas revisões, vou postar lá no Telegram. Então, na sequência aqui, já fiz mais de 300 páginas dos estudos de bolso da Techuvá. Esse aqui vai ser mais um trabalho que eu vou colocar de graça. Eu não vou imprimir, não vou fazer livro, porque eu não vou vender. Tá? Eu poderia fazer um livro se eu fosse doar. Eu não tenho capital para isso. Entende? Eu teria o maior prazer de dar os livros. Se eu tivesse condições, eu não tenho. Então, eu posso dar o PDF. Tá bem? No final, vai ficar aí o Atos inteiro com comentários, tabelas e tudo. Amém? E aquilo, se você puder imprimir em algum lugar, imprime, faz uma apostila e guarda para você, que vai chegar uma época que a internet vai cair para nós, hein? Guarda, guarda, guarda que você tem. Guarda que tu tens. Vamos lá, pessoal, vamos lá agora. Vamos lá. Daqui
Capítulo 3, o milagre na porta formosa. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 3. A disciplina da oração. Pedro e João, Kefa e Yohanan subiram juntos ao templo. Né? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Templo não é igreja evangélica. Esquece, tá? Uma coisa não é outra, tá bom? Esse templo aqui é o de Jerusalém, que eu vou mostrar uma imagem dele lá embaixo, tá? A hora da oração, a nona. Qual é a hora nona? Você pode imaginar assim, a hora começa... O dia começa no calendário romano meia-noite. Aí se tu for contar por meia-noite, 1, 2, 3, né? Meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas tá errado, né? E aqui precisa do contexto. Por isso que é bom ter isso, porque o que é a hora nona naquele contexto? Novamente entra o calendário e a forma de contar o dia na época. A contagem é a partir do dia clarear. Então, 9 horas, na verdade, é 3 da tarde. Ok? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Chamando de 15 horas. Então, veja, a diferença por quê? Porque você começa por 6 da manhã. Você vai começar por 6 da manhã, assim que clarear. Se você contar por meia-noite, nona hora vai dar errado. Vai dar 9 da manhã. Então, por isso que precisa de contextualizar. Ele precisa entender a cultura da época. É a cultura da época que determinava isso. Então, o calendário da época, quais eles usavam, e tem 2 tipos de hora ali para a hora da oração e do sacrifício. Vamos acompanhar. Contexto histórico. Mesmo após Pentecostes, os apóstolos mantinham os costumes judaicos, porque eles eram judeus. Eles subiam para Minhá, a oração da tarde. A nona hora corresponde às 15 horas. Era o momento do sacrifício vespertino no templo. Conexão profunda. Note que foi exatamente na hora nona que Yeshua expirou na cruz. Mateus 27, 46. Agora, na mesma hora, os seus discípulos retornam ao templo para manifestar sua vida. Aqui eu coloquei mais do Beit HaMikdash Hasheni. Traduzido, a tradução: Casa da Santidade, o segundo templo, tá? Na verdade, o segundo seria o segundo templo da santidade. Porque Herodes reconstrói o templo de Zorobabel, tá ok? Então, é uma réplica para você ver como é que era, tá bom? Não é a igreja que você frequenta, tá, meu filho? O Salmo 122 não tá falando nem desse aqui, tá falando do tabernáculo, tá? Então, quando você lê Salmo 122, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, não tá falando da igreja que você frequenta não, tá bom? E aqui a palavra no grego, o templo, né? To Iepon e Beit HaMikdash. Vou contextualizar aqui para você o templo. O templo de Herodes, uma maravilha do mundo antigo. Embora fosse tecnicamente o segundo templo, reerguido por Zorobabel após o exílio babilônico, o rei Herodes o Grande iniciou uma reforma monumental por volta de 20 a.C. para expandi-lo. Na época de Pedro e João, ele era considerado uma das construções mais impressionantes do Império Romano, hebraico, chamada de Beit HaMikdash, que significa a casa da santidade ou a casa santificada. Ouro e mármore, os historiadores como Flávio Joséfo relatam que ao longo... os historiadores, um deles, né, o Flávio Joséfo, relatam que ao longe o templo parecia uma montanha coberta de neve, pois o mármore era puríssimo e as partes cobertas de ouro refletiam o sol de forma cegante. A divisão dos pátios, geografia da segregação. O templo não era apenas um prédio, mas um complexo de pátios. É fundamental entender isso para o contexto do milagre no capítulo 3. Pátio dos gentios, a área externa onde qualquer pessoa, inclusive não judeus, podia circular, era inverno.
era imenso. A área externa onde qualquer pessoa, inclusive os não-judeus, podia circular, era imenso. Então, essa parte aqui maior, aqui, ó, provavelmente é a parte que... creio que é essa desse lado aqui, tá? Ou é do lado de cá, amém? Mas provavelmente esse lado aqui é o lado do Sinédrio, tá? Então, provavelmente é o lado dos judeus. Tem a portinha aqui, né? Tem uma porta aqui. Aqui, ó. Tem uma porta aqui e aqui, ó. Ok? Então, provavelmente aqui seria o pátio dos gentios. E aqui o pátio dos judeus, porque é onde tem os animais. Né? Lembra que Yeshua vai até esse lugar, expulsa os cambistas? É nesse local aqui, tá? Um lado dos gentios, outro pátio dos judeus, ok? Pátio dos gentios, uma área, era imenso essa área. Pátio das mulheres, onde um homem coxo provavelmente ficava, perto da Porta Formosa. Pátio de Israel apenas para homens judeus ritualmente puros. Pátio dos sacerdotes, onde ficava voltado os sacrifícios e o edifício principal, o santuário. Ok? Então, havia várias repartições. Por isso que o templo era muito grande e tinha vários lugares. Tinha o pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio de Israel, pátio dos sacerdotes. Ok? O significado teológico para Atos 3. Quando o texto diz que Pedro e João subiam ao templo, há 3 pontos cruciais. Continuidade. Os primeiros discípulos de Yeshua não se viam como fundadores de uma nova religião separada, mas como judeus que haviam encontrado o Messias, Mashiach. Eles continuavam frequentando as orações litúrgicas, tefilotes. O ponto de contato. O templo era o coração de Israel. Ao realizar um milagre ali, os apóstolos estavam dizendo: o Elohim que habita aqui é o mesmo que ressuscitou Yeshua. Pórtico de Salomão. No verso 11, o texto menciona que o povo correu para o pórtico de Salomão. Esta era uma coluna coberta no lado leste do templo, um local tradicional para o ensino e debates, ok? Versículo 2. Então aqui, até aqui foi o versículo 1, explicando como é que é o templo e tal. Versículo 2. A paralisia na porta da beleza. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para pedir tzedakot, esmolas, aos que entravam. Porta Formosa, Pile-Horaya em grego, provavelmente a porta de Nicanor, feita de bronze de Corinto, ou bronze de Corinto, que brilhava mais que ouro. Contraste. A beleza da porta de bronze contrastava com a miséria do homem. O sistema religioso embelezava as portas, mas não podia curar quem entrava nelas. Hebraico, o homem era um psiar, coxo paralítico. Na tradição bíblica, cegos e coxos eram frequentemente impedidos de certas funções no templo, segundo Samuel 5:8, tornando sua exclusão física e espiritual. Então, coxo e cegos eram limitados nesse sentido. Verso 3, texto. Este, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Palavra em hebraico, tzedaká. Em um contexto judaico, a palavra para esmola não é apenas caridade, no sentido de um favor opcional, mas sim tzedaká, que significa justiça, retidão. Vem da raiz tzedek, que significa justo. Análise. O homem esperava o comum dinheiro, mas estava prestes a receber o eterno. Ele via apenas homens. Pedro e João viam o potencial da glória de Elohim, tá? Versículo 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aí eu pergunto para você, você tem como falar isso para alguém? Agora olha para mim aqui. Pedro e João disse assim: olha para nós. Aí se alguém olhar para você, irmão,
Aí te vê na beira da praia, de camisetinha de time de futebol. Olha pra você. Aí vê um marido que agride mulher. Isso aqui é uma metáfora. Aí olha pra você e vê o quê? Um filho que desampara o pai e a mãe no asilo. Eu te pergunto, você tem como dizer assim, olha pra mim? Se alguém olha pra você e vê Cristo, você exala o amor de Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. E se ele habita dentro do homem, o homem é diferente, ou não? Olha pra você, eu vejo o quê? Olha pra mim, você vê o quê? Entende aqui? Entende como é importante? Aí tem gente que não precisa de obra não. Não precisa não? Me mostra sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Palavras de Tiago. Vamos seguir. Em grego, atenizas, fitar intensamente. É o olhar de discernimento espiritual, o mesmo olhar que Yeshua usava. A cura começa com a conexão. Pedro exige a atenção do homem para tirá-lo do estado de mendigância passiva. Pedro exige atenção. Deixa eu falar para vocês. É Biamar. Eu ensino e canso de ensinar. A bênção vem por obediência. Tem muita gente que quer correr com as próprias pernas e não chegam a lugar algum. Em 2008, quando eu fui numa igreja, em 2009, no ano do meu encontro com Deus, que 2009 é o ano que eu vou entender que Deus existe mesmo. Deus me fez promessas de bênçãos financeiras. Ele me fez promessas para minha vida. E sempre que eu oro, eu lembro a Deus. Senhor, eu fui até o Senhor porque o Senhor me trouxe. Eu não te busquei por dinheiro, nunca te busquei por bens materiais. Mas Deus sabe que eu preciso. Eu tenho promessas que ainda não se cumpriram. Em parte estão se cumprindo. Tenho um lar para morar. Graças a Deus. Deus me deu um Uno Smart Miller. Tem a idade da minha filha, o Uno. Mas foi Deus que me deu. Graças a Deus. A casa está quitada. Não paguei nada por ela. Porque Deus nos deu. A gente construiu isso. O Senhor abriu portas para a gente construir. Fomos construindo ao longo desses anos. Então, se eu tenho um lar, foi Deus que me deu. Se eu tenho um carro, foi Deus que me deu. E se eu bebo essa água, foi Deus que me deu. Isso é bênção de Deus. Eu digo uma coisa para você. O Eterno me deu. Mas eu digo para você o seguinte. Ele disse para obedecer. Ele disse para seguir a palavra dele. Que ele me abençoaria. Se hoje eu não pago aluguel, se hoje tenho uma casa boa, foi porque Deus me abençoou, o Eterno. E foi tudo debaixo da obediência. E muito esforço, tá? Cada parede eu ajudei a construir. Eu fui o servente. Muitas das vezes não tinha dinheiro. Era o milagre de Deus construir. Até hoje tem sido. Mas eu vou falar uma coisa. É o Eterno que faz. Não tenho herança de pai. Não tive ajuda de pai, de mãe. Eu vou falar uma coisa para você. Busque ao Eterno. Seja um trabalhador. Deus te abençoará. Agora, eu não tenho pretensão em ser rico. Eu tenho pretensão em não ter dívida. A minha vontade é não dever ninguém. Meu desejo é não faltar alimento em casa, eu poder cuidar da minha família. Eu não penso em minha conta com milhões. Não tenho esse desejo e nem quero isso para minha vida. Não, de jeito nenhum. Eu não quero tropeço na minha vida. Eu quero ter recursos
para manter a minha vida. É o que eu peço ao Criador. Então, pense um pouco nas suas prioridades. Eu posso dizer, Hashem Adonai tem cuidado de mim e da minha casa. Amém? O Eterno tem estado conosco. Vamos sequenciar. A expectativa humana. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. Estágio da fé. Aqui temos prosdokia, expectativa. Ele ainda esperava a moeda, mas sua mente estava sendo preparada para o impossível. Verso 6. A moeda do reino, ponto central. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, glória. Mas o que eu tenho, isso te dou. O que Pedro tem que muita gente que tem dinheiro não tem? É em nome de Yeshua HaMashiach, o Nazareno, levanta e anda. Eu coloquei aqui porque está a tradução, né? Eu uso a parte hebraica. A chave hebraica no original, Pedro teria dito, Bishem Yeshua HaNatsiri. No nome de Yeshua, o Nazareno. O nome, Shem. Na mentalidade hebraica, o nome não é apenas o rótulo, é a própria presença, a autoridade da pessoa. Pedro está dizendo, eu não tenho recursos próprios, mas estou aqui como um procurador legal da autoridade de Yeshua. Quer dizer, Yeshua está aqui fazendo agora. O Nazareno, Pedro faz questão de identificar Yeshua, identificá-lo com a sua origem humilde, Yeshua HaNatsiri, a mesma que muitos em Jerusalém desprezaram. Você desprezou Yeshua HaNatsiri. Mas eu tô aqui para dizer que é ele que está fazendo um milagre aqui através dele, oh glória. Amém ou não, irmão? Verso 7 e 8, a instauração imediata. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Detalhe médico, Lucas, o autor, que era médico, usa termos técnicos gregos aqui. Baseis, pés, espidra, tornozelos. Ele descreve uma cura estrutural instantânea. A reação, ele não apenas andou, ele entrou no templo soltando e louvando. Isso cumpre Isaías 35:6. Então o coxo soltará como servo. Eita. Versículo 8, a liturgia do salto. Saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Elohim. Ação física, em grego, exalomenos. O termo grego indica um salto repentino, como se uma mola tivesse sido liberada. Não foi uma recuperação lenta, foi uma explosão de vitalidade. Conexão hebraica, Isaías 35:6. Então o coxo saltará como servo. Pedro e João sabiam que as pessoas ao redor conheciam essa profecia messiânica. Ao ver o homem soltando, o povo judeu ligava imediatamente o evento à chegada da era messiânica. Por isso que tem que conhecer a Torá, né, irmão? E pôs-se em pé, é o mesmo comando de ressurreição. Ele saiu da condição de rastejar para a dignidade de estar em pé. Nitzav. Versículo 9. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvando a Deus. Palavra em grego, ainon. Verbo ainon. Louvar, celebrar, exaltar é a palavra usada para descrever uma explosão de gratidão pública. Palavra em hebraico, no ambiente do templo onde o milagre aconteceu, a palavra hebraica que melhor define esse louvor de gratidão pública por um benefício recebido é Hillel, raiz de aleluia. Brilhar, ostentar, celebrar ruidosamente, ser louco de alegria. Essência, não é um louvor contido. É uma exaltação vibrante e pública que atrai a atenção de todos. Exatamente o que aconteceu no verso 9, quando todo o povo viu. Testemunho visual. O termo grego eidem implica que eles contemplaram o fato com entendimento, né? O termo grego eidem implica que eles contemplaram o fato com entendimento. Não havia como negar. O mendigo que todos ignoravam agora era o centro das atenções. Mudança de foco. O homem não estava louvando a Pedro ou a João, mas a Elohim. Ele validou o ministério dos apóstolos com algo
ele validou o ministério dos apóstolos com algo divino. Não foi mágico, foi Deus fazendo. Aleluia. Verso 10. Reconhecimento e choque. Reconheciam, pois era ele o que se assentava a pedir a tzedaká, a esmola, à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Identidade, eles o reconheciam. Epignoscon, ele era parte do cenário do templo. Pasmo e assombro, trambos e ecstases. Ecstase é de onde vem a nossa palavra êxtase, significando algo que tira a pessoa do seu estado normal de raciocínio. No hebraico, um timarron, um estupor mental diante do sobrenatural. Ok? Verso 11. Pórtico de Salomão. Texto. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Geografia, o Pórtico de Salomão fica no lado leste do templo, era uma área coberta com colunas de 12 metros de altura, era o lugar preferido para debates teológicos, ok? Atitude do homem, ele apegava-se, cratoutos. Ele segurava Pedro e João não por fraqueza, mas por gratidão e proteção. Ele se tornou o troféu vivo da mensagem. Verso 12, o sermão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Dinamis, poder intrínseco. Poder intrínseco. Dinamis. Santidade. Eusebeia. Hassidut. Pedro nega que o milagre tenha ocorrido porque ele era mais santo ou mais religioso que os outros. Então Pedro nega isso. Não é eu que estou fazendo, não é porque eu tenho santidade, não é eu. Pedro ensina que o milagre não é sobre instrumento, apóstolo, mas sobre fonte, Yeshua. Pedro está dizendo, não é eu que estou fazendo, tá? É Yeshua que faz aqui. A teologia da aliança. Texto. O Elohei de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu botei Elohei, né? Vai estar em português, o Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Jacó. O Elohei de nossos pais glorificou seu filho Yeshua, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. O Pilatos queria soltar Yeshua. Fórmula patriarcal. Elohei Avraham, Elohei Tzchak, Elohei Yaakov. Pedro usa isso para prender a atenção da audiência e mostrar que Yeshua é a continuidade da história de Israel. Lembre-se, os gentios não têm Machia. Quem tem Machia é os hebreus, os judeus, os israelitas. Os gentios são enxertados na oliveira que é Israel. Não existe Cristo dos gentios. Isso é a maior fraude teológica que existe. Não tente tirar Israel, porque é de Israel que vem a salvação. É de Judá, é de Yeshua, judeu. Isso significa que vou pertencer ao judaísmo, tá ok? É bem diferente. Tá ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Servo, filho, em hebraico, Eved. Pedro está aludindo ao servo sofredor de Isaías. O mesmo Elohim que falou com os patriarcas exaltou o servo que os judeus rejeitaram, tá? Por isso que o Pedro, ele diz assim, ó, ao seu servo, ele vai falar no texto que Yeshua é servo, em algumas traduções, tá? Por isso que ele está falando isso. Verso 14, contraste caráter. Mas vós negaste o santo, justo, pedis que vos desse um homem homicida. Em hebraico, santo, Hakadosh, um título divino. Justo, Hatzadik,
título messiânico por excelência. A ironia profunda. Pedro confronta o pecado deles. Vocês escolheram um destruidor de vidas, Barrabás, em vez do criador da vida. É através de Yeshua que você vive. Ok? Porque através de Yeshua nós somos perdoados, né? Vamos ser ressuscitados, oh glória! Aleluia! Rabai Assai, mistério. Verso 15, o príncipe da vida, Mataste o autor da vida, quem Elohim ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Autor Ar-Shegon. Hebraico Sar, significa o capitão, o pioneiro, aquele que inicia uma linhagem. No hebraico Sar-Ha-Haim, o príncipe da vida. Ressurreição, Pedro estabelece o fato jurídico. Elohim reverteu a sentença humana. Os homens deram a morte, Elohim deu a vida, a glória, aleluia. Tá vendo como é que é aqui essa aula de hoje, como que ela tá interessante, né? Quantas coisas tá no texto que você não vê. Não é só ler a Bíblia, tem que entender ela. Vamos prosseguir. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Verso 16, a engenharia da fé e o nome. É pela fé no seu nome que fez É pela fé no seu nome fez o nome fortaleceis, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, o nome, onoma, grego, Shem. Como vimos, o nome em hebraico representa autoridade legal. Pedro está dizendo, o nome de Yeshua agiu como se o próprio Yeshua estivesse aqui em carne. Fé que vem por ele. No grego, a expressão sugere que até a fé necessária... Olha só, no grego, a expressão sugere que até a fé necessária para a cura foi um presente do próprio Mashiach. Então, para ter fé, o Mashiach também presenteou com a fé. Senão ninguém teria. No hebraico, emuná, fidelidade e fé, não é um sentimento, mas uma ação de confiança firmada na rocha. Ok? Perfeita saúde. Grego, holokleiriam. Holokleiriam. Um termo médico significa integridade total de todas as partes. Não foi apenas uma melhora, foi uma restauração estrutural completa sem sequelas. A ignorância como atenuante. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos pais, ou os vossos chefes. Hebraico, ahai. Pedro muda o tom de acusação para a fraternidade, tentando abrir o coração dos ouvintes. Agnoiam. Ignorância. Pedro aplica aqui o princípio bíblico de Levítico 4:2 sobre o pecado de ignorância. Pecado por ignorância, não saber, né? Ele está dando a eles uma oportunidade jurídica de arrependimento, sugerindo que eles não sabiam que estavam... não estavam... o próprio Messias, né? Eu não posso pronunciar no YouTube certas palavras, senão dá queda aqui, né? Começa a travar aqui a live aqui, tá? Ok? Roteiro profético do sofrimento. Mas Elohim assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Mashiach havia de padecer. Patrem. Pedro conecta o milagre à cruz. Para o judeu da época, o Messias que morria era um escândalo. Pedro usa as escrituras como Isaías 53 e Salmo 22 para provar que o sofrimento era o plano original de Elohim. Ok? Hebraico, Mashiach ben Yosef, Messias sofredor, precisava vir antes do Mashiach ben Davi, o Messias triunfante. Verso 19, o chamado à mudança de rumo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Metanoia é a palavra para arrependimento, techuvá, em hebraico. Techuvá significa literalmente retornar ao caminho original. Não é apenas sentir remorso, é mudar de direção. É só pedir perdão, tem que fazer, meu amigo, tem que mudar de vida. Apagados significa limpar completamente, significa limpar completamente uma escrita na antiguidade, né? Então, apagado significa na antiguidade como se fosse apagar uma escrita, ok? A tinta não tinha ácido e podia ser apagada com uma esponja úmida.
Elohim promete apagar o registro da dívida, ok? Tudo dentro de um texto que você não está vendo, tá? Por causa dos termos hebraico e grego. Tempo de refrigério, kairoi. A palavra grega descreve a recuperação do fôlego após um grande esforço. No hebraico remete ao descanso do Shabat messiânico. Tempo de refrigério. Promessa do retorno. Envie ele Yeshua HaMashiach que já dantes vos foi pregado. Análise. Pedro estabelece a escatologia. O arrependimento de Israel está ligado ao retorno de Yeshua. No pensamento judaico, a vinda do Messias em glória depende da preparação espiritual do povo. Restauração de todas as coisas. Convém que do céu contém até que aos tempos da restauração de tudo, dos quais Elohim falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração de tudo. Este é um dos termos mais profundos de Atos. Refere-se à volta do mundo ao estado da perfeição do Éden. No hebraico é Tikkun Olam, a reparação do mundo. O céu o contenha. Yeshua está no trono, como estudamos, aguardando o momento exato do Kairos de Elohim para a restauração final, para o Tikkun Olam. Termos gregos em hebraico ali, ok? 22. O profeta como Moisés. Porque Moisés disse aos pais: o Yahu, vosso Elohim, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quem não ouvir seria eliminado. Citação de Pedro está em Deuteronômio 18:15. Para o público judeu, essa era a maior promessa messiânica da Torá. Semelhante a mim, Ros M. Camorra. Moisés libertou Israel do Egito e Yeshua liberta do pecado. Moisés deu a lei no Sinai e Yeshua dá a lei, dá o Espírito em Sião. Então Moisés dá a lei no Sinai e Yeshua dá o Espírito em Sião. Moisés mediou uma aliança e Yeshua estabelece a nova aliança. Hebraico, o termo usado para profeta é Navi. Pedro está provando que Yeshua não é um Deus estrangeiro, não é o Deus romano que a Igreja Católica fez, mas o cumprimento da promessa de Moisés, tá ok? Já vendo o que Roma faz, né? O julgamento pela desobediência. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. A gravidade. Este verbo grego é fortíssimo, significa ser totalmente destruído. No hebraico remete ao conceito karet, ser cortado, extirpado da comunidade. Alerta. Olha o alerta. Pedro está dizendo que rejeitar Yeshua é o mesmo que se auto-excluir da nação de Israel e das promessas de Elohim. Então, se um judeu não crer no Mashiach, está se auto-excluindo, não é Deus que está excluindo. Coloque isso na tua cabeça. Coloque isso na tua cabeça. Se você não crê em Yeshua, você está auto se excluindo. (24) A unanimidade profética. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Por que Samuel? Na tradição judaica, Samuel é considerado o organizador das escolas de profetas. Ele foi quem ungiu Davi, de cuja linhagem viria o Mashiach. Pedro, vamos lá. O Pedro afirma que o foco, né, Pedro? Pedro afirma que toda a história de Israel, desde Samuel aos profetas posteriores, não era sobre política ou rituais, mas sobre esses dias, os dias de Yeshua e da restauração. Para isso Deus levantou profetas. Filhos da aliança. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Elohim fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Identidade. Pedro apela para a herança deles. Eles não são meros espectadores, são herdeiros legais das promessas, os judeus. Promessa a Abraão, Pedro cita Gênesis 12:3. Hebraico, o termo para descendência é zerá, semente. Paulo mais tarde explicará em Gálatas que essa semente é uma só, é o Mashiach. A missão, Israel foi abençoado para ser um canal de bênção para as famílias. Patriai, em hebraico, mishpachot, da terra. Então, através de Israel, todos nós somos abençoados. Através de Israel, todas as famílias são abençoadas. 26. A prioridade da bênção. Ressuscitando Elohim a seu filho Yeshua, primeiro enviou a vós, os judeus, para que vos abençoasse, apartando a cada um de vós das vossas maldades. Primeira voz, próton.
Pedro reafirma a prioridade bíblica, primeiro do judeu e também do grego. A salvação deveria começar no coração de Israel para depois transbordar nas nações. Natureza da bênção. A bênção do Messias não era apenas prosperidade ou cura física, como o do coxo, mas techuvá, arrependimento, o ato de apartar o homem das suas maldades. Ponerion avodot. Termos hebraicos aqui. Considerações da tradição e geografia. O capítulo termina com o povo atônico no pórtico de Salomão. Pedro usou o milagre de cura para provar que a restauração do corpo do coxo era apenas um sinal da restauração da nação que o Messias veio realizar. Ele termina sua fala oferecendo uma reconciliação antes que as autoridades do templo, que vemos no capítulo 4, aparecessem para prendê-los. Então aqui termina o capítulo 3 e eu quero falar do cenáculo, por quê? Porque no primeiro capítulo fala do cenáculo, eu não trouxe ali muitas explicações do que era o cenáculo. E eu achei legal mostrar para vocês o que era o cenáculo. E agora eu mostrei lá na foto lá em cima o que era um templo de Deus. E agora eu vou mostrar o que era um cenáculo para você entender que não é as igrejas de hoje. Vamos acompanhar, tem até uma foto para isso, vamos lá. Cenáculo. Etimologia e termos originais. Diferente do que muitos pensam, a Bíblia não usa uma palavra sagrada específica para cenáculo. Ela usa termos arquitetônicos da época. Em hebraico, o termo o que corresponde a essa palavra é aliá, que significa literalmente subida ao quarto superior. Refere-se a um cômodo construído no topo de uma casa plana. Em grego, em Atos 1:3, o termo usado é hyperion. Hiperoon, tá? Hiperoon. Hiper acima, on chão, tá? Significa literalmente andar superior ou quarto de cima, tá? Então cenáculo é um quarto de cima, ok? É uma parte de cima da casa. Latim que dá origem a cenáculo. A palavra cenáculo vem do latim coenaculum, que deriva de coena, ceia. Era o local onde a família se reunia para a refeição principal. Então, por que é cenáculo? Por que veio do latim? Tá? No hebraico seria aliar, em grego hiperoon, em latim coenaculum. Então, através de coenaculum vira cenáculo. E cenáculo seria porque no andar de cima as pessoas faziam a ceia. E foi onde Yeshua e os discípulos comeram ceia. Tá ok? O que era o cenáculo? Na arquitetura da Judéia do século I, as casas das famílias mais abastadas possuíam um segundo andar, enquanto o térreo era usado para serviços domésticos, animais ou oficinas, o andar superior era o espaço mais nobre, arejado e privado. Cenáculo de Atos 1 e 2 é tradicionalmente identificado como o mesmo local da última ceia. Era um salão amplo, geralmente acessado por uma escada externa, o que permitia que grupos entrassem e saíssem sem atravessar as áreas privadas da casa no térreo. Como comportou 120 pessoas? Muitos leitores estranham o número 120, citado em Atos 1:15, em um único cômodo. No entanto, há 3 fatores que explicam como isso era possível naquela época. Capacidade arquitetônica. As casas no bairro nobre de Jerusalém, o Monte Sião, onde tradicionalmente se localizava o cenáculo, eram grandes. Arqueólogos encontraram mansões do período herodiano com salões que mediam de 50 a 100 metros quadrados. Para 120 pessoas em pé ou sentadas no chão, costume da época, um espaço de 60 a 80 metros quadrados seria suficiente, embora apertado. O contexto de reunião. Em Atos 1:14 disse que eles perseveravam unanimemente em oração. Em uma cultura que não utilizava cadeiras ou poltronas volumosas, as pessoas sentavam-se em tapetes ou esteiras diretamente no chão, o que aumenta drasticamente a densidade de ocupação de um ambiente, quer dizer que cabe. Estrutura de pátios. Alguns estudiosos sugerem que o andar superior poderia se referir a todo o complexo do pavimento de cima, que muitas vezes incluía um terraço aberto. Isso permitiria que o grupo se distribuísse entre a área coberta e o pátio superior anexo, tá ok? Significado em Atos. Rabaiassai, Rebinibia, Rébia.
Significado em Atos. Em Atos, o cenáculo deixa de ser apenas um local de refeição para se tornar centro administrativo, onde Matias foi escolhido para substituir Judas. Centro espiritual, onde 120, incluindo Maria e os irmãos de Yeshua, aguardava a promessa. Local do Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, capacitando a igreja para expansão mundial. Aqui, como se fosse a última ceia nesse lugar, ok? Mas vamos lá, tem outra imagem ainda. Embora o termo cenáculo seja muito forte na nossa tradição cristã para se referir local da última ceia de Pentecoste, a palavra grega específica em Atos 2, hiperon, aparece em apenas 4 momentos em todo o Novo Testamento, todos no livro de Atos, exceto uma menção nos evangelhos que usa um termo sinônimo. Atos 1:13, onde tudo começou. Antes do capítulo 2, os discípulos já estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa, o nome grego. Atos 9:37 e 39, o milagre com Dorcas. Esta é a próxima aparição marcante da palavra, quando a discípula Tabita, ou Dorcas, morre em Jope. O texto diz: aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e depois de a lavarem, a puseram num cenáculo, hiperon. Quando Pedro chega, ele é levado até o quarto alto. Ali que ele ora e ela ressuscita. O cenário de um quarto elevado volta a ser um lugar de manifestação do poder de Elohim. Atos 20, verso 8. O incidente com Eutico. A última vez que essa palavra específica aparece em Troade, durante uma pregação de Paulo que se estendeu até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. Foi da janela desse cenáculo, quarto andar, sala superior, que o jovem Eutico caiu enquanto dormia, sendo posteriormente levantado vivo por Paulo. Curiosidade, a palavra nos evangelhos. Nos evangelhos de Marcos, Lucas, para descrever o lugar da última ceia é usada a palavra grega anagaion. Anagaion, que significa sala superior ou quarto de cima. É a mesma coisa, é sinônimo. Embora sejam palavras gregas diferentes, hiperon em Atos, anagaion nos evangelhos, ambas descrevem o mesmo conceito arquitetônico. Um aposento no andar superior, longe do barulho da rua, usado para reuniões importantes, oração ou para receber hóspedes de honra. Significado prático: na cultura da época, o cenáculo não era apenas um quarto, mas um lugar de intimidade e ensino profundo. Note que em todos esses lugares, Atos 1, 9 e 20, o cenáculo é palco de oração, ressurreição ou ensino da palavra. Cenáculo em grego não era um prédio público ou uma igreja como conhecemos hoje, mas sim um cômodo privado dentro de uma residência. Ok? Aqui estão alguns detalhes de como isso funcionava na prática. Olha aqui o que era um cenáculo. Olha o andar superior da casa. Aqui, ó. É o andar de cima. Isso aqui é uma réplica de como seria a casa. A escada está aqui. Era numa dessa que Yeshua estava. Imagina essa foto aqui, maravilha, hein? Olha só, gente. Dá até vontade de falar em línguas, dá ou não dá? Você não sente a emoção do Espírito, não? Quando a gente lê a Bíblia assim, parece que está dentro do texto, né? É legal, não é? É ou não é, pessoal? Então, vamos lá. Aí alguns segundos pra você ver aí, ó. Olha como é que era. Olha que bonito. Isso é um cenáculo, hein, pessoal? Isso é um cenáculo. Andar de cima de uma casa. O culto era nas casas. Eu vou chegar lá. A estrutura da casa. Nas casas mais abastadas de Jerusalém, o cenáculo ficava no piso superior, como eu mostrei na foto. Privacidade. Por estar no andar de cima, longe da entrada principal e do pátio térreo, onde ficavam animais, cozinha e o movimento da rua,
era o lugar mais silencioso e reservado da casa. Espaço, geralmente era um salão amplo que ocupava boa parte da planta superior, permitindo que 120 pessoas, como dizem Atos, se reunissem, embora ficassem bem apertados. A igreja nos lares. Antes de existirem templos cristãos, que foi só em 300 e pouco com Constantino, as casas dos crentes eram os centros de operação. O cenáculo de Atos 1:2, por exemplo, é tradicionalmente associado à casa de Maria, mãe de João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Isso mostra que a igreja primitiva dependia da hospitalidade dos membros que possuíam casas maiores. O culto era nas casas. Ter o cenáculo disponível significava que aquela família tinha uma condição financeira um pouco melhor, pois casas simples de camponeses geralmente tinham apenas um andar e um cômodo. Significado hebraico, aliá, como já vimos. Se você perguntasse a um judeu daquela época onde eles estavam reunidos, ele usaria a palavra aliá. Lugar alto ou quarto acima. Conceito, a palavra vem da raiz alá, que significa subir. No judaísmo, o quarto alto era o lugar perfeito, preferido, né? E perfeito para o estudo da Torá e para a oração profunda, justamente por estar mais perto do céu e longe das distrações terrestres. Então, alá, subir, ok? Resumo, aqui que vai ser interessante, para fechar. O cenáculo era a sala de estar ou salão de festas da família, cedido para o serviço de Elohim. Isso reforça uma característica linda da fé cristã no início. O sagrado acontecia dentro do ambiente familiar, no cotidiano das casas. E a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. E a igreja que está na casa de Filemão. E a igreja começa nas famílias. Amém, irmãos? Depois disso, refuta como, hein? Aí, ó. A igreja primitiva aí. Essa é a igreja verdadeira. Reunidos como família, como eu sempre ensino aqui. Veja que agora eu estou mostrando, estou fazendo até imagens para vocês verem. Para que vocês vejam que aqui a gente fala a verdade. Termos técnicos, hebraicos, contexto, para provar que igreja verdadeira são as pessoas. Começou no ambiente familiar. A igreja do Senhor é as pessoas. Não é o CNPJ. Igreja, não. Isso é um nome que os homens estão dando. A igreja do nosso Mashiach é o grupo que crê, é o grupo que vive a palavra. Por isso, se você é uma igreja verdadeira, você está unido a pessoas, num só propósito. Nós não estamos levantando bandeira de placa de igreja. Nós somos da Teshuvá com Yeshua. É um movimento, não uma religião. Posso ser um líder do movimento que leva as pessoas a atos. Eu não sou dono de igreja. Eu sou uma voz que chama as pessoas para a humildade do Evangelho. Para as pessoas voltarem ao Evangelho esquecido. Aquele de clamar a Deus, de ajudar os pobres, de ser voluntário. Tudo que eu tenho pregado, eu tenho vivido aqui. Eu estou ensinando as pessoas a ser uma igreja, não uma religião. Amém? Bom, essa foi a aula de hoje. Que o Eterno venha abençoar a vida de todos. Que o Eterno venha abençoar a vida de vocês. Está desenhado aqui em aula, hein? Um forte abraço para a família da Teshuvá com Yeshua e para todos. Nos segue aí nas redes sociais. Nosso e-mail é também o nosso contato para você falar conosco, mandar aquela mensagem, tá bom? Um abraço aí para vocês. Saúde!